E estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Fio Diário, pelo Locals, sim, pelo Locals e pelo novo Instagram. E no aniversário do 8 de janeiro, o ditador Alexandre de Moraes determinou de novo o bloqueio de todas as minhas contas nas redes sociais. E não adianta me bloquear, Alexandre, porque uma nova pesquisa mostrou que só 18% dos brasileiros acreditam na tua lorota de que o 8 de janeiro foi golpe. Mas podia ser pior, se eu estivesse no Brasil. Ele mandou a Polícia Federal invadir a casa do pai da doutora Gabriela Ritter, no aniversário do 8 de janeiro, doutora Gabriela, presidente da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, que vai estar hoje no Paulo Figueiredo Show. Então, senta o dedo no like, porque contra tudo e contra todos, haja o que houver, esse aqui é o fucking Paulo Figueiredo Show. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. E eu começo o programa de hoje, como sempre, falando da importância de você assinar o Fio Diário. Vejam, esta provavelmente é a última live que você vai conseguir assistir no canal do Paulo Figueiredo Show, porque o Alexandre também mandou derrubá-lo. Eu não sei porque ele não caiu, talvez o YouTube esteja lento em dar a resposta, o ofício não tenha chegado, alguma coisa do tipo, mas ele vai cair. E onde o canal que está me recebendo de braços abertos e que transmite o Paulo Figueiredo Show e cujo trabalho eu apoio porque eu acredito nas pessoas que estão lá, é o Fio Diário. Então, se você está assistindo pelo canal do Paulo Figueiredo Show, muito obrigado. A gente chegou a 115 mil inscritos em pouco tempo. Mas eu queria que você se inscrevesse no canal do Fio Diário, até porque tem muita coisa boa lá. Nessa sexta eu estarei no show da manhã com a Adriles e o Marco Antônio, mas tem muita coisa boa e o Fio Diário está se expandindo, é uma plataforma que está se expandindo. Então, eu conto que vocês não só se inscrevam no canal, mas também, quem puder, assine a plataforma. Essa questão da assinatura de plataformas vão sobreviver os que vocês apoiarem. Vocês têm o poder de decidir quem vai continuar falando ou não, não o Alexandre. E o programa de hoje é um pouco diferente, porque normalmente no Paulo Figueiredo Show eu faço um programa onde eu falo de notícias que estão acontecendo com terceiros. Né? Eu dou a notícia dos Estados Unidos, do Donald Trump, do Alexandre de Moraes, do Panorama, mas no programa de hoje eu sou objeto de uma notícia que inclusive circulou nas redes sociais. Eu não sou o único, para ser bem sincero, eu não sou o único. Ele determinou bloqueios da conta da doutora e juíza Ludmila Lins Grilo, determinou bloqueios da conta do Rodrigo Constantino, o Alan dos Santos, coitado, está todo derrubado. Na semana passada, o YouTube derrubou completamente, excluiu o canal do Monark, também seguindo ordens do Alexandre. Quem mais? Tem mais gente, Fiuza, parece que o Fiuza também, eu confesso que não estou acompanhando, o coitado do Fiuza, que é um colega querido, alguém que eu tenho, dividimos bancada algumas vezes, fomos companheiros na Jovem Pan, alguém que eu tenho enorme admiração, conheço pessoalmente, já conhecia antes de trabalharmos juntos, e parece que ele também sofreu algum tipo de represália, digamos assim. Então, não sou o único objeto da notícia, mas eu posso contar um pouco do que aconteceu recentemente para vocês. De novo, peço que vocês curtam esse vídeo, enviem para as pessoas. Ele está com o alcance, obviamente, reduzido, e eu vou falar um pouco com vocês sobre formas que vocês podem escapar da censura, mas para vocês entenderem, os bloqueios do Alexandre às minhas redes sociais ocorreram no dia 30 de dezembro de 2022, os primeiros bloqueios. Naquele momento, eu tinha aproximadamente, grosso modo, 900 mil pessoas no Instagram, 1.400.000 pessoas no Twitter, algumas centenas no Facebook, TikTok, embora eu não fizesse dancinha, também tinha algumas dezenas de milhares no TikTok, Telegram, tinha uma rede no Telegram com algumas centenas de milhares também. E que mais? E o YouTube, claro, meu canal do YouTube com 1,1 milhão de inscritos. 1,1 milhão de inscritos. Obviamente, são estes números que permitem que eu continue fazendo jornalismo.
eu digo que eu tenho um custo de oportunidade alto, porque eu abri mão de uma carreira empresarial bem-sucedida para me dedicar exclusivamente ao jornalismo. E fiz isso por uma questão de chamado, né? Hoje, eu confesso que a cada momento a minha família insiste para que eu volte à vida empresarial, mas eu explico para vocês, é muito difícil para mim, apesar de financeiramente ser muito melhor, é muito difícil para mim. É muito difícil eu abrir mão de um chamado. É muito difícil eu voltar a tocar uma empresa de produtos de varejo. Não tem nada de errado nisso. Mas eu penso muito na parábola dos talentos, que está na Bíblia, nos evangelhos, acho que no evangelho de Lucas, talvez. Ninguém vai me corrigir aqui no chat se não for o de Lucas, mas eu acho que é. Onde Deus fala que você vai ser responsabilizado pelos talentos que você recebeu e será cobrado pelos talentos que você recebeu. E eu coloco a minha vida dessa forma. E Paulo também diz em Romanos, São Paulo, ou Paulo de Tarso para alguns, diz no livro de Romanos que uma vez que você opta por seguir Jesus Cristo, você vira escravo da justiça. Então, eu abro mão de um custo de oportunidade muito grande para poder exercer a minha profissão como jornalista. E eram esses grandes números que permitiam que eu continuasse pagando as contas de casa e etc. Graças a Deus eu tenho uma boa condição financeira, mas eu não sou um empresário mega bilionário. Então, eram esses grandes números que permitiam que eu fizesse jornalismo. Quando eu tomei a decisão de falar as coisas que eu falava, e houve uma discussão entre os jornalistas que vocês acompanham, de que alguns resolveram tirar o pé. E o grau mudou. Então tem alguns caras que são excepcionais, mas que você vê que eles não estão no aproveitamento. Não vou citar nominalmente para não gerar constrangimento. Mas tem alguns caras que você vê que eles eram absolutamente gênios, são absolutamente gênios, tem comentaristas muito competentes, mas que eles estão operando a 30% da capacidade deles. Tem outros que estão operando a 70%, 80%. Tem outros que têm bons contatos, até bons trânsitos, boas relações e são mais blindados, que podem falar um pouco mais. Mas, de um modo geral, houve uma decisão, houve uma discussão sobre se era para tirar o pé ou não. E eu optei por não fazê-lo. O Fiuza foi um também que optou por não fazê-lo. A gente optou por falar as coisas como elas são integralmente. E quando eu tomei essa... Eu posso falar por mim, acho que o Constantino é outro que dá para falar por ele também. Quando nós tomamos essa decisão, eu vou falar só por mim, porque eu não quero correr o risco de ser impreciso aqui. Quando eu tomei essa decisão, eu sabia exatamente o que iria acontecer. Então, eu tive uma surpresa de que meu aniversário era dia 29 de dezembro, dia 30 eu estava de férias com a minha família numa montanha, isolado, e o Alexandre bloqueou minha... Eu falei, pô, mas ano novo, achei que você fosse me bloquear lá para janeiro. Mas nós sabíamos, eu sabia que ia sair da Jovem Pan, eu sabia que as minhas redes iam ser bloqueadas, então foi uma decisão consciente. E eu falei, olha, a única alternativa, uma vez que eu tome essa decisão, é partir para o modelo de assinatura, onde eu vou estabelecer um canal direto com aqueles que acham que o meu trabalho deve continuar. E é claro que é frustrante você observar esses números que eu tinha, volto a dizer, milhões nas redes sociais, quase cerca de 5 milhões de pessoas. Claro que tem pessoas que estavam em todas as redes, então não é esse o número, mas quase 5 milhões de pessoas nas redes sociais. Um programa que tinha tanta audiência quase quanto o Tucker Carlson Tonight nos Estados Unidos. Líder de audiência, era o programa que eu fazia, que era o Pingos nos Is. Herdei uma ótima audiência da turma que veio antes de mim lá, do qual eu participei de várias edições, mas aquela bancada excelente que tinha Ana Paula Henkel, minha amiga querida, que eu admiro demais, Augusto Nunes, colega, companheiro de bancada, fez 62 minutos comigo, craque do jornalismo, Fiuza, um monstro, um intelectual, e o Zé Maria Trindade.
tinha Chris Gremel também, outra amiga querida. Então, um grupo que formou um programa que eu herdei, mas que, graças a Deus, a gente tinha consegui manter uma audiência, e mudei até o formato do programa para minha personalidade um pouco, e era um sucesso absolutamente incrível. Então, isso é algo que nenhum outro jornalista de esquerda, tem outros caras na direita que conseguiram números iguais, que fizeram trabalhos incríveis, alguns desses que eu citei, que hoje estão na Revista Oeste, que faz um trabalho espetacular, outros, como o Pavinato, que veio depois de mim, nós convivemos durante um tempo, mas ele veio depois de mim no Pingos e também fez um trabalho incrível, mas nenhum jornalista de esquerda consegue esses números. A Natuza Neri não consegue esses números. Sei lá, eu não sei o nome dessas pessoas. Eliane Cantanhede, sei lá, essas pessoas que falam essas porcaria aí. Eu já falei para vocês, todas essas pessoas, para mim, são a mesma. São a mesma. Todas essas jornalistas, esses jornalistas, aquele outro que tem cara de frouxo, como é o nome dele? Camarote. Tudo isso, para mim, é a mesma pessoa. Eu digo assim, que é a mesma pessoa porque muda o invólucro, mas o espírito que os possui é o mesmo. A possessão ideológica que eles sofrem é a mesma. Por isso que eles falam a mesma coisa. Então, assim, como é o nome? Tem uma que é bonitinha, Andréa Sadia, eu acho que é bonitinha, mas muda a caixa, mas o conteúdo é o mesmo. Essas pessoas não conseguem isso. Elas estão na Globo News, com tudo. Abre uma live e não dá ninguém. Eu me lembro de um programa que tinha a Vera Magalhães, um cara que eu considero muito, que estava na Band News, e o Eunuco Invertebrado, que estava na época, não me lembro mais, que na CNN Brasil. Se eu olhava o programa, dava 3 mil visualizações no total. Tem agora, nesse momento, deixa eu olhar aqui, alguma coisa como 5 mil pessoas nos acompanhando. Ao vivo, simultaneamente. Então, esses caras não conseguem isso. E dá uma frustração, claro, competir na minha profissão com eles em condições absolutamente desiguais. Isso é uma sacanagem. É claro que é uma sacanagem. Para você transformar o seu conteúdo em um produto que seja comercializável, nós somos capitalistas, nós somos a direita, nós achamos bonito ganhar dinheiro, não feio. Então, para você, tudo que prospera é o que é financeiramente viável. Não é ONG. Tudo que prospera. ONG, inclusive, geralmente, quando você vira ONG, é esquema para bater carteira de algum trouxa. Não existe almoço grátis. Então, para transformar conteúdo em produto, tem investimento. Quantas luzes vocês acham que eu tenho nesse estúdio? Microfone, câmera profissional. Na verdade, a gente tem 2 câmeras aqui. Acústica, todo o sistema de operação, assinatura do StreamYard, todos os sistemas, disparo de e-mail. De meu chimp eu gasto R$2.000 e poucos de disparo de e-mail. Imaginem, tudo isso tem um custo. E você... É óbvio que é frustrante competir com esse bando de bosta que ninguém quer assistir e que só conseguem se manter no ar porque os tiranos têm uma relação incestuosa com eles. Então é claro que eu fico abatido financeiramente, fisicamente, e em momentos fico triste. Não pensem porque é porque minha tristeza se transforma em raiva. Essa é da minha personalidade. Eu sou o sujeito que você bate, eu não caio chorando no chão. Eu vou te arrebentar de volta. E é assim com tudo, eu sempre fui assim na minha vida inteira. Mas é claro que depois de você tomar 50 pancadas, você se sente, em alguns momentos, abatido. O tamanho do prejuízo financeiro. Hoje, minha vida custa X, eu arrecado com jornalismo X sobre 2, metade. E quando você olha, eu falo para vocês, o que dá certo é o que prospera. Então, quando vocês olham os números dos Estados Unidos, peguem, por exemplo, o Tucker Carlson. Tucker Carlson ganhou 25 milhões de dólares. Tem gente que brinca, Paulo, você é o nosso Tucker Carlson. Eu agradeço, eu acho Tucker Carlson, honestamente,
Eu acho o Tucker Carlson muito melhor do que eu. Me espelho em várias coisas que ele faz. Mas ganha 25 milhões de dólares. O Ben Shapiro ganhou 20. O Steven Crowder ganhou 17 no ano passado. Um ano. Milhões de dólares. O Daily Wire prospera. E por que a gente não prospera? Por dois motivos. Primeiro, porque eles não deixam. Segundo, porque o brasileiro ainda não tem o mesmo espírito do norte-americano de entender que ele precisa, e óbvio, a sociedade brasileira é mais pobre, né? Mas se você fosse transmitir, aqui os meus colegas economistas vão me matar para fazer essa conta, mas se você fosse transferir para reais, nomes como Rodrigo Constantino, como etc., deveríamos estar ganhando milhões de reais. O Fio Diário deveria ser uma plataforma com milhões de reais. E isso é interessante, porque tem um otário aqui no chat falando: o ministro Alexandre de Moraes vai prender você. Entendam, ele faz isso porque ele não pode me prender. Você acha que se ele pudesse me prender, ele já não tinha me prendido? Deixa de ser burro. Deixa de ser burro. Ele faz tudo isso porque ele não consegue me prender. Ele não conseguiu prender o Alan dos Santos. Sabe por quê? Porque todos os pedidos de extradição do Alan dos Santos foram negados. E ele sabe que não há conduta criminosa da minha parte. Então ele não consegue sequer remeter um processo. Por isso que eu nunca recebi nada. Eu nunca recebi nada. Existe um procedimento que se chama carta rogatória, que eu não tenho como escapar. O Brasil tem acordo de cooperação com os Estados Unidos. Então, ele poderia ter mandado uma carta rogatória, poderia ter mandado me intimado para depor, me intimado para responder, ou se houvesse crime, mas aceitado uma denúncia, me denunciado para o Ministério Público, PGR, e ele aceitado uma denúncia contra mim, teria mandado carta rogatória, eu responderia aqui nos Estados Unidos. Não existe esse negócio de que nos Estados Unidos você está livre, não. O que você está livre é de maracutaia jurídica, que é o que o Alexandre faz. Maracutaia jurídica. E é por isso que ele não pode me prender. E é por isso que então o que ele faz? Já que ele não pode me prender, já que ele não pode prender o Alan dos Santos, o que acontece é que ele quer que a gente desista. E eu não desisti. Reparem, eu comecei tudo de novo no ano passado. E aí, olha que interessante, eu descobri essa rede, que é o Locals. Me deram até uma garrafinha, que bonitinho. Eu descobri essa rede, que é o Locals. Fiquei amigo deles. E lá nós construímos, neste momento, vou olhar aqui a atualização, caramba, 67 mil pessoas membros do Locals, só no meu Locals. Foram para lá o Constantino, a Ludmilla, o Alan, etc. O YouTube, nós fizemos um canal do zero. Na verdade, um grupo de apoiadores fez o canal para mim e gentilmente me permite que eu transmita live de lá, que é o canal que hoje é o Paulo Figueiredo Show, que eu repito, deve sair do ar, e nós criaremos um novo canal. Um Instagram que já estava com 370 mil pessoas, e Twitter a gente fez 2. Fizemos um, eu digo fizemos porque fomos eu com vocês. Fizemos um com 170 mil, que bateu 172 mil em 48 horas, e o outro que estava, na verdade fizemos 3, outro que fizemos e estava com, sei lá, 65, 70 mil, e além disso fizemos um também que durou 5 ou 6 horas, e esse foi muito interessante. Porque o que determinou o Alexandre agora? De novo, eu não tenho acesso a nenhuma ordem, tá, gente? Isso é o que eu fico sabendo. Então, o que ele determinou? Ele determinou o bloqueio de todas as minhas redes. Eu recebi até e-mail do Getter, que eu nem operava mais, não sabia nem que existia ainda, determinando o meu bloqueio. No Locals, ele determinou o bloqueio do realpfigueiredo.locals.com, e é importante dizer que o Locals não se curvou ao Alexandre. É que o Alexandre consegue ele mesmo bloquear endereços, realpfigueiredo.locals.com. Eu simplesmente mudei o meu endereço para pfigueiredo.locals.com e está lá.
Você, inclusive, pode acessar o Locals com as notícias todas que eu coloco de graça, artigos, etc. E tem conteúdo exclusivo para os meus apoiadores. E lá você pode me apoiar. Então, o Locals está funcionando absolutamente normal. E o que é legal do Locals? Eu tenho o e-mail dessas 67 mil pessoas, quase 68 agora. Então eu posso mandar um e-mail para elas dizendo, olha, esta é minha nova rede. Eu tenho o e-mail de todas elas. As pessoas que estão... tá no meu link, no link aqui na descrição, tem também um lugar que tem todas as minhas redes. E tem a minha rede de WhatsApp, minha comunidade de WhatsApp. Lá você também vai receber todas as minhas redes. Então, vai ser isso. Ele vai derrubar e eu vou construir outra imediatamente. Então, ele derrubou, eu fiz um Twitter. Esse novo Twitter, em acho que 3 horas, já tinha batido 10 mil pessoas. Ele fez um novo, derrubou meu Instagram. Eu fiz um Instagram tem alguma coisa como 1 hora, um pouco mais de 1 hora, e está com já 21.500 inscritos. Você pode entrar aqui, ó, Real P Figueiredo 04. Quase 22 mil inscritos já, em pouco mais de 2 horas. Então, assim, não adianta. Não adianta, Alexandre. Nós não vamos desistir. Eu não vou desistir. Eu cresci, entenda do que eu sou feito. Eu cresci assistindo rock. Esse era o meu filme de inspiração. Eu cresci lendo Batman, eu cresci lendo Super-Homem, eu não cresci lendo essas porra de soja que negócio assiste hoje em Netflix, não, porra. O que é a história do rock? Pega o Rock 4, que é o meu predileto. O cara luta contra um gigante muito maior que ele, que matou o cara que era amigo dele, e ele sabe que o cara é melhor que ele, o cara tá todo ilegal, cheio dos esteroides, que eu sei que você também tá. Mas tudo bem, aí tamo junto. E o cara apanha, cai no chão, toma porrada, e ele levanta, e no final das contas, ele vai desferir o soco mais poderoso. E é isso que vai acontecer. Todos os dias em que eu me sinto abatido, quando vem e eu consigo botar 21 mil pessoas, um estádio de basquete, dentro do Instagram em 1 hora, que nenhum de vocês conseguiria, que o seu presidente faz uma live e não consegue botar, que eu boto 7.500 pessoas assistindo o programa, todas as vezes que eu faço isso, o meu espírito se renova. Mais ainda se renova quando as pessoas resolvem falar assim, a luta desse cara é a luta. Eu vou apoiá-lo. E aí você pode, tem um link aqui na descrição, para você me apoiar com $5 por mês. Tá aqui na descrição, a partir dos primeiros 3 meses, depois vai para 7. Um lanche do McDonald's, para você me apoiar, para que eu continue fazendo o que eu estou fazendo. Agora, eu vou dar algumas dicas. A gente já está, daqui a pouco vamos ter a doutora Gabriela Rita, que já está aqui conosco, vai entrar aqui para uma entrevista conosco. Eu vou falar, porque a situação do pai dela é muito pior do que a minha. Mas provavelmente eu vou abrir um novo website, onde você vai poder também me apoiar lá, e eu vou colocar notícias por lá. Então você pode me apoiar no Locals. Agora, esse jogo dele derrubar e eu abrir uma nova rede, isso é um jogo de gato e rato. O que você pode fazer? Eu vou dar algumas dicas do que você pode fazer para fugir da censura. A primeira delas é que você deve baixar um VPN. VPN se chama Virtual Private Network, rede virtual privada. É uma ferramenta que bloqueia a identificação do seu endereço de IP, que é um endereço do seu computador. E com isso, ninguém sabe que você está o conteúdo que você está acessando. Isso é uma ferramenta absolutamente legal. Eu estou dentro dos Estados Unidos e estou fazendo um anúncio de um VPN, que é uma coisa legal que todos fazem aqui nos Estados Unidos. Não estou sequer na jurisdição brasileira. Então, você pode entrar no site, por exemplo. Vou dar uma dica aqui para vocês.
Vocês podem entrar no site. Cadê? Entrou? Aqui. Do Proton VPN. E tá aqui, ó. protonvpn.com. Você vai no Google, digita Proton VPN. VPN grátis. Eu não estou ganhando por esse anúncio. Eu até estou fechando uma parceria, talvez com o ExpressVPN. Estamos negociando. Mas eu estou anunciando o Proton porque o próprio Proton é de graça. De graça. Não precisa gastar um centavo. Tá aqui. Você vai. Tem para iOS, tem para computador e tem para Android. Você vai lá, baixa o aplicativo. Juro para você, é um cadastro ridículo. E você aperta um botão, conectar. Sabe o que vai acontecer? O meu primeiro Instagram vai aparecer para você. O meu canal no YouTube, o primeiro, o canal Paulo Figueiredo, com 1 milhão de pessoas, vai aparecer para você. Você vai poder ver todos os meus vídeos. A mesma coisa do Constantino, a mesma coisa de todos que forem censurados. Sabe o que você está fazendo? Você está dando um dedo no meio para esse ditador. Você está se recusando a se render. E essa é a questão da responsabilidade individual. Eu não posso fazer tudo por vocês. Eu vou continuar. Mas no momento onde eu falar assim, eu vou dizer para vocês, neste momento tem mais de 200 pessoas assistindo no canal do Paulo Figueiredo. O original. Que ou estão no exterior ou estão usando VPN. Então, agora, existe um outro macete, que eu não sei por quanto tempo dura, mas esse só vale para o YouTube, que é você mudar a localização do seu país no YouTube. Eu vou dar esse macete aqui para vocês. Espera aí, assiste esse vídeo aqui. Vamos ver se eu consigo botar aqui, ó. Deixa eu botar ele em tela. Deixa eu botar ele em tela toda. Quero botar aqui, vou botar assim, pronto. Ó o que você tem que fazer, ó. O canal não tá aparecendo, o canal do Constantino, tá? Esse vídeo é pro canal do Constantino, o canal Rodrigo Constantino não tá aparecendo. Aí o cara vai lá, clica em location do Brasil, muda para, sei lá, Canadá, Estados Unidos, onde qualquer país livre. Vou mudar para o Equador, se quiser. Muda para qualquer país livre e vocês vão ver a mágica. Bota Estados Unidos, que é a terra dos... Tá aqui, o canal do Constantino aparece com os seus 1 milhão de inscritos. E você está livre da censura. E sim, eu vou criar um novo canal, mas mude a sua localização, use um VPN. E, acima de tudo, se cadastre no meu Locals e no meu WhatsApp. Se cadastrar no Locals é de graça. Absolutamente de graça. E por que o Alexandre faz tudo isso? Eu digo para vocês, podia ser muito pior comigo. Eu digo que podia ser muito pior, e esse é o motivo pelo qual não dá para eu desistir, é porque eu acompanho a situação de pessoas que estão muito piores do que eu. Porque se eu estivesse no Brasil, não tenho dúvida de que a Polícia Federal, que imaginem, foi atrás até do meio-irmão. Olha que loucura. Eles vão em familiares para gerar tortura psicológica. Isso é um bando de filha da puta. Capangas. Que tem gente maravilhosa dentro da PF, tá? Muito gente de alto nível, que tá revoltada. Mas esses que fazem isso são... estamos cumprindo ordens. Capanga. Quem cumpre ordem ilegal de bandido é capanga. Depois não reclamem se forem recebidos como Roberto Jefferson recebe vocês, porque vocês são capangas. Vocês deixaram de ser autoridade policial. A autoridade policial age debaixo do império da lei. Quem age a mando de quem está violando a lei é capanga. De quem viola, que é marginal, né? Aquele que age à margem da lei, quem age a mando de marginal é capanga. E estes capangas, no aniversário do 8 de janeiro, cumpriram um dos 46 mandados de busca e apreensão absolutamente fora de propósito. Absolutamente fora de propósito.
Eu vou botar a notícia aqui para vocês. No dia 8 de janeiro, Moraes manda a PF cumprir mais de 46 mandados. 46. De busca e apreensão em 11 estados, além de 2 mandados de prisão preventiva. Todos dele. Que, vejam que avassalador. Ele, na semana anterior, no dia anterior, tinha divulgado um relatório sobre as medidas desde que o 8 de janeiro começaram. 6.000 decisões tomadas em relação ao 8 de janeiro. Só tem dois tipos de pessoa. A pessoa que sabe que isso está acontecendo e está revoltada, e a pessoa que sabe que isso está acontecendo e acha bem feito. Aliás, há um terceiro que está em Marte, está em Nárnia. E uma das pessoas que sofreram esses mandados, um destes mandados, foi o pai da doutora, né, a doutora Gabriela Ritter, presidente da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, que eu conheci pessoalmente, que tem uma história admirável, e são essas pessoas que não me deixam desistir. A doutora Gabriela tinha organizado uma super live, que tinha entrado madrugada adentro, com a organização aí, o trabalho do meu querido amigo Gerson Gomes. Eu, infelizmente, não pude participar, mas nem dormiu e foi recebida. Eu quero chamar a doutora Gabriela aqui para o programa, porque eu quero que vocês ouçam pessoalmente dela o que está acontecendo. Doutora Gabriela, seja muito bem-vinda, muito bom estar contigo. Oi, Paulo. Em situações, a gente está aí na mesma luta, mas eu fico muito sofrido com o que aconteceu com você e com tantas outras pessoas. Queria começar te pedindo para contar o que houve para nós, em primeira pessoa aqui. Oi, Paulo. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você e com os teus telespectadores. O que aconteceu foi um susto bem grande, né? No dia 8 de janeiro, mais um. Eu fui acordada com uma ligação por volta de 7 horas, dizendo que a Polícia Federal estaria na casa do meu pai. Eu saí imediatamente, porque a nossa super live tinha ido até 4h30, né, passado. Eu dormi pouquíssimas horas, né? Fui imediatamente até lá. Quando eu cheguei, eles tinham obstruído a entrada. Meu pai mora num sítiozinho mais afastado da cidade, e eles estavam lá. Então, quando eu cheguei, tinham 4 policiais fortemente armados, e eles estavam fazendo a revista na casa do meu pai. Meu pai estava sentado, e eu não sabia o que era, né? Se era busca e apreensão, se era prisão, o que estava acontecendo naquele momento. Essa sensação, né? Desculpa te interromper, Gabriela, mas essa sensação é que as pessoas, eu queria que elas se colocassem nessa sensação. Eu já tive a casa da minha mãe invadida por agentes da Polícia Federal, arrombando a porta, etc. Eu conheço casos de pessoas, como o meu querido amigo Alan dos Santos, que teve a casa invadida pelos capangas da PF também, com arma na cara da mulher dele grávida, né? Essa sensação de... Desculpa trazer esse caráter humano, mas é que eu queria que as pessoas enxergassem isso. O que passa? Quando você sente uma notícia dessa, qual é a sensação física que você tem? Foi desesperador, né? Eu cheguei lá em pânico, e quando eu olho para a expressão assim do meu pai, eu me recordo exatamente do dia 8 de janeiro, quando eu tive o primeiro contato com ele depois da prisão, que ele estava desesperado, assim, os olhos, assim, aquela sensação, assim, é horrível, né? Olhar para o meu pai, que eu sei que é uma pessoa que jamais deveria estar passando por tudo isso. Quantos anos tem seu pai, Gabriela? Tem 60 anos. Claramente uma pessoa... Foi um pânico. Aí, quando eu cheguei, ele mesmo assustado, assim, eu vi que ele estava desesperado, ele disse assim, calma, não é prisão. É busca e apreensão. Ele falou para você? Ele falou para mim, Então, olha, o que eles tinham feito? Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Eles tinham ido num apartamento, para te ter uma noção, eles tinham ido num apartamento. Desculpa te cortar, Gabriela, desculpa, mas é que eu quero que as pessoas ouçam um minuto.
Fica tranquila que não é prisão, é busca e apreensão. Fica tranquila que eles não vão, que os capangas não vão me levar. Eles só estão fazendo tortura psicológica e invadindo a minha casa. Fica tranquila. Esse é o tranquilo. Porque a gente se acostuma com os absurdos. Quem de vocês de casa ficaria tranquilo com um bando de capangas armados com distintivo, cumprindo ordens de um ditador que está agindo não só sem qualquer respaldo na lei, mas ele é a lei. Pensem vocês em casa na sensação. Eu não sei se você está em casa agora, onde é que você está, se você está no trabalho, mas pensa, você está dormindo com a sua mulher, seus filhos, sua família, quem quer que seja. E a sua porta é arrombada, ou então batem na porta. E aí a sua filha, você é um senhor de 60 anos, com problemas de saúde, e aí vem a sua filha e você quer confortar a sua filha e se fala assim, fica tranquila, filha. Os capangas não vão me levar. Não é mandado de prisão, é só busca e apreensão. Desculpa, Gabriela, é que eu acho que você se acostumou com isso e eu gosto de chamar a atenção para o público de qual é a realidade. Sim. Na verdade, eu fiquei sabendo que eles tinham ido no apartamento, que meu pai não reside mais, e o que eles fizeram? Chegaram lá e o apartamento ele está locado. Eles pegaram a locatária e fizeram ela mostrar onde era o endereço que meu pai estava. Com as armas, ela disse que nem conseguiu subir a bermuda dela, porque senão eles arrombariam a porta. Ela saiu correndo para abrir e não encontraram nada, nem no apartamento e nem na casa do meu pai. Eles não levaram nada, porque não tinha o que ser levado. E aí eu fico pensando em 3 possibilidades do porquê que isso aconteceu, né? Ou é intimidação, né? Para me intimidar. Eles levaram o quê, Gabriela? Nada. Eles levaram? Nada. A busca e apreensão era para ou aparelho telefônico, que meu pai não tem, né? Ou notebook, joias, dinheiro, carros de luxo. Meu pai não tinha nada disso. Então, eles não levaram nada. Eles saíram com aquele malote deles sem nada. Meu Deus. Ou seja, uma operação absolutamente inócua. O que dizia no mandado? Você chegou a ter acesso ao mandado? Eu não sei. Antigamente, eu vou fazer uma pergunta aqui. Antigamente, quando a Polícia Federal cumpria operações, ela te entregava uma cópia do mandado. Eu não sei se ainda existe isso. Não, a cópia do mandado, sim, mas eu não tenho a cópia da decisão que gerou esse mandado, entendeu? Ah, entendi. A PET, o que diz no mandado? A PET 12064, física e sigilosa, eles até tinham a decisão que não me deixaram ver, porque eles disseram que eu tenho que pedir o acesso para o ministro Alexandre de Moraes, porém eu moro em Santa Rosa, interior do Rio Grande do Sul, e eu só, como o processo é físico e sigiloso, precisa ir até Brasília. Então, a doutora Carolina Siebra, eu pedi para ela, mandei a procuração e pedi para ela pedir o acesso para mim, porque eu não sei do que se trata, PET 12064. Né? Mas eu vi na imprensa que é a busca por financiadores. Mas eu sei que meu pai não é um financiador, né? Então eu não sei do que se trata essa busca e apreensão. Esse processo, né? Não sabe, não tem ideia do que se trata. Não tem ideia. Mas a imprensa divulgou que seriam financiadores, né? E a história do seu pai é interessante, né? Porque o seu pai, especificamente, ele estava no 8 de janeiro, mas ele não foi uma das pessoas que buscou propositalmente entrar no prédio público para fazer invasão, nada do tipo, né? Ele foi lá se proteger. Foi se proteger. Tanto que ele entrou e logo foi preso, né? E uma coisa curiosa, Paulo, é que há poucos dias atrás a Polícia Federal juntou o laudo sem provas, né? Sem fotos, sem DNA, sem nada. Não botou nada? Não tem nada, não tem nenhuma prova contra meu pai no processo, nenhuma. Nesse processo, que é o inquérito 4922, uma PET 1128, que é do meu pai, não tem nenhuma prova. Então, eu não sei do que se trata essa nova investigação. Tem uma nova, ou seja, uma nova investigação. Uma nova,
Sim, é uma nova investigação. Não é uma, digamos assim, uma nova fase. Você acha que isso talvez tenha sido o Alexandre mostrar serviço? Você estava falando das 3 hipóteses, eu acho que eu te cortei. Sim. Eu penso que talvez sejam 3 hipóteses, ou a intimidação pelo trabalho que a gente vem fazendo de pressão e mostrar as violações, né? Um trabalho incansável e diário. Ou é uma pesca probatória, porque eles não encontraram nenhuma prova contra o meu pai, e como eu estou à frente de tudo isso, eles querem encontrar alguma coisa. Ou eles fizeram igual eles estão fazendo com a Ala dos Santos, que eles fizeram com a Ala dos Santos, né? Eles não implantaram escutas na casa da Ala dos Santos? Sim, hoje eu inclusive conversei com uma pessoa bastante envolvida, não vou citar quem é, mas uma fonte que foi uma das pessoas que estiveram presas, com bastante estardalhaço da mídia, e ela me informou, olha, eu estava sendo grampeado. Isso me disse a fonte, eu estou transmitindo para vocês conforme eu recebi. Eu não tenho como confirmar essas informações. Então, uma vez que eu não tenho como confirmar, vocês encarem apenas como eu relatando o que uma fonte disse. Ela disse o seguinte: Paulo, todos os diálogos meus que aparecem no processo são diálogos de escutas clandestinas que estavam acontecendo comigo, e que foram validadas a posteriori. Um expediente que a Lava Jato adorava fazer. Tinha escuta clandestina na cela. A gente tem que fazer essa meia-culpa. A Lava Jato começou com esse negócio. Escuta clandestina na cela de gente, caixas de grampo secreto, que depois eram validadas pelo juiz querido, na época, Sérgio Moro, etc. Mas hoje, essa denúncia que me foi feita é essa, de que havia o grampo ilegal e que o grampo ilegal depois é transformado em grampo legal, retroativamente. Sim. Então, esse é o medo. Né? O absurdo é porque busca e apreensão, o que eles vão encontrar depois de 1 ano, do 8 de janeiro, né? 7 meses preso, já respondendo um processo, não foi julgado ainda. Então, assim, deveriam ter colocado nesse processo que já está em andamento, né? Tem uma litispendência aí. Então, nós estamos analisando, estou esperando ter o acesso, né? Porque tudo é muito genérico nesse processo, então eu tenho praticamente a certeza que vai ser do mesmo jeito que o meu pai, vai ser genérico. Porque não tem uma razão para isso, não existe. E como é que está o seu pai, Gabriel? Olha, essa noite foi bem difícil para dormir, né? Porque fica um trauma, não só para ele, quanto para mim também, né? Deixar ele lá, tenho a sensação que parece que eu deveria estar lá com ele. Fui 3 vezes na casa dele ontem para ver como que ele estava. Mas assim, meu pai é um homem de muita fé, né? Ele é inabalável, ele pode estar até triste agora nesse momento, mas isso vai passar, e é o que ele diz para mim, assim, não, que vier, o que for para ser, vai ser. Se eu tiver que voltar para a prisão, eu vou voltar. Eu entrego minha vida nas mãos de Deus, e eu entrego a minha também. Então, nós estamos confiantes, assim, só não vou me calar. Isso de maneira alguma vai me intimidar ou fazer o meu trabalho parar. Bem pelo contrário, isso é um gás que talvez eu estava precisando nesse momento para continuar. Quais são os próximos passos do processo que vocês esperam, Gabriel? Primeiro, ter acesso. Meu pai está na pauta para julgamento já do inquérito 4922, então agora em fevereiro ou março ele vai ser julgado. E deu uma travada. Acho que é a minha internet que está ruim, está chovendo muito aqui hoje. Mas o meu pai, então, ele está na pauta para julgamento. Não tem data ainda, mas vai ser em fevereiro ou março. E aí tem essa nova investigação que eu não tenho acesso ainda, e começa o jogo mais uma vez. Eu preciso ter acesso para ver o que está acontecendo e que medidas que a gente vai tomar, né? Mas certamente eu vou trazer a público, inclusive eu vou trazer a público, assim que eu tiver, o depoimento, a oitiva do delegado, né, que colheu. A primeira pergunta que ele fez para o meu pai
que veio a mando do ministro Alexandre de Moraes, que é qual era a ideologia partidária. Eu não me lembro exatamente com as palavras que ele usou, mas era uma pergunta assim. Ou seja, quando primeiro, né, o que será que deve ter mais para ouvir seu pai? Mas quando ele faz a primeira pergunta dele é qual é a sua ideologia? Acho que travou a internet da doutora Gabriela. Isso é uma coisa absolutamente impressionante. Se vocês pararem para pensar, você vai para você vai ser ouvido pela Polícia Federal. E o relato de outras pessoas que eu ouvi entrevistadas é muito parecido. Mas você vai para uma oitiva da Polícia Federal e quando chega nessa oitiva, a pergunta é qual é a sua orientação ideológica? Isso jamais poderia ser objeto de um processo, porque é a oficialização do crime de opinião política, né, doutora? É relacionado ao partido, à orientação partidária, né? Se ele queria abolir o Estado Democrático de Direito ou golpe de Estado, que são perguntas que já foram feitas no processo que ele está respondendo. E uma série de nomes de pessoas que ele não sabe quem são também foi perguntado, então... Mas o que acontece? Como eu estava como advogada dele, e quando eles fizeram essa primeira pergunta, eu pensei, mas eu vou gravar isso aqui porque é muito absurdo. Eu comecei a gravar depois dessa pergunta. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é pedir o acesso à oitiva. Eu quero divulgar isso, porque é muito absurdo. Por favor, e olha, nós estamos aqui com cerca de 10 mil, um pouco mais de 10 mil pessoas nos assistindo nas múltiplas plataformas, e nós, ao vivo, e eu me coloco aqui à disposição sempre para que você possa trazer ao público novas informações. Se eu não estiver nesse canal, vou estar em outro, a gente vai estar fazendo sinal de fumaça, as pessoas vão estar usando VPN, vão estar no meu locals.com. Aliás, uma grande audiência hoje no Locals, queria agradecer as pessoas que estão especificamente assistindo também pelo Locals. Um abraço aí para vocês. E, doutora, como é que as pessoas fazem para acompanhar o seu trabalho? Podem acompanhar pelo meu Instagram, Gabriela Ritter, ou as FAV Famílias, e a Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro. Gabriela Ritter e as FAV Famílias, no Instagram, né? Isso aí. Doutora, eu lamento aqui a situação, muito. É um escárnio que ele tenha escolhido, inclusive, o 8 de janeiro para fazer uma operação onde ele basicamente faz uma tortura psicológica e de intimidação, um terrorismo psicológico com o seu pai e com tantas outras pessoas. É um absurdo que isso esteja acontecendo, mas eu admiro a força, a fé, e já falei isso para você pessoalmente, digo para você aqui no ar, que Deus me dê às minhas filhas o mesmo amor e a mesma determinação por mim que você tem com seu pai, viu? Obrigada. E obrigado por ter vindo. O mínimo que eu posso fazer por ele, pelo que ele representa para mim, para minha família. Muito bonito, muito bonito. Obrigado, doutora. Até o próximo. Obrigada, até mais. Bom, vocês estão vendo esse absurdo? Isso, assim, se você não ouve um negócio desse e se revolta, você morreu por dentro. Não interessa se você é de esquerda. Aí vem, eu gosto até, porque aumenta engajamentos, mortadela no chão. Bem feito, você será preso. São pessoas que realmente estão com problemas mentais. Alguém que vê... Você não pode achar que essas pessoas são criminosas. Olha isso, olha o amor dessa filha pelo seu pai, um homem de 60 anos. Estava passando ali pelo negócio, se escondeu por causa da ação da polícia. E você acha que esse sujeito tem que sofrer o que está sofrendo? Tudo em nome de uma narrativa. Tudo em nome de uma narrativa. É o incêndio do Reichstag de 33, como eu falei ontem na live do Epoch Times, que o Hitler utilizou para aumentar os seus poderes e transformar a Alemanha numa ditadura. E é só esse o objetivo dessa história, é o truque mais velho do mundo. São problemas mentais e problemas espirituais. Agora, eu tenho que dizer para vocês, não está funcionando.
não está funcionando. Vejam. Saiu uma nova pesquisa da Atlas Intel. Aliás, a Atlas Intel, porra, os caras estão com culhão, hein? Os caras estão fazendo pesquisa que eu perguntei para outras pessoas de outros institutos, os caras, não, a gente não quer fazer essas perguntas, não, isso aí pode dar problema. Os caras, olha isso, com toda a campanha da mídia, isso é um fenômeno. Com toda a campanha da mídia, todos esses caras que eu citei aí, esses bundões que eu nem sei o nome, todo dia, terroristas, os extremistas, os atos golpistas do 8 de janeiro, Elisiane Gama também, relatora, senadora, não, golpistas, não funcionou. Se ferraram. Tem uma frase que é atribuída a Abraham Lincoln, mas não é dele, já foi atribuída a várias pessoas e tal, mas o importante é a frase. É o seguinte: você pode enganar algumas pessoas todo o tempo, ou todas as pessoas por algum tempo, mas você nunca pode enganar todos o tempo todo. Ou enganar a todos o tempo todo. E depois de toda essa campanha da mídia, de atos golpistas, não sei o quê, bababá, porra, depois de toda essa campanha, os caras conseguiram só que menos de 2 em cada 10 brasileiros acreditassem na narrativa deles. Gente, essa é a campanha publicitária mais mal sucedida da história. Você imagina que você é um publicitário e você quer criar uma narrativa, promover uma ideia, um produto ou qualquer coisa do tipo. E aí você pega e bota em todos os programas de toda a mídia do Brasil a mesma coisa. Cara, você vai imaginar que no final das contas as pessoas vão quase que unanimamente acreditar no que você disse, como eles fizeram com a pandemia. E o brasileiro caiu muito percentualmente no negócio da narrativa da pandemia. Só que com 8 de janeiro, eles tomaram na tarraqueta. Tomaram no lombo. Porque depois dessa campanha, você menos de 18% dos brasileiros acham que o 8 de janeiro foi para dar um golpe. E aí as pessoas me perguntam, eu vou ler rapidamente a notícia aqui. A sondagem da Atlas Intel, feita no dia 7 e 8 de janeiro de 2024, ou seja, agora, mostrou que 18,8% dos participantes acreditam que a intenção dos atos ocorridos era instaurar um golpe de Estado. O que, assim, vocês têm que analisar que existe uma coisa chamada curva de distribuição de QI. E a curva de distribuição de QI, eu não quero entrar aqui em papo de economista e estatístico, mas ela segue uma distribuição normal. E existe um grupo de pessoas, na curva de qualquer distribuição normal, de qualquer bell curve, né, que tem esse formato assim, existe um grupo de pessoas que tem o QI muito baixo. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa com QI abaixo de 85, ela sequer é aceita pelas Forças Armadas Americanas. Eu não sei como é que é no Brasil, mas é porque é uma pessoa que é incapaz de cumprir as funções mais elementares da vida. É uma pessoa que não... O exército aceita qualquer um, né? Porque precisa de gente. Mas essas pessoas não conseguem se cumprir instruções simples. É um problema, inclusive, social, né? Porque o que você faz com essas pessoas? Elas não conseguem ter nenhum trabalho. Elas são débeis mentais. Do ponto de vista técnico. Não estou falando aqui. E eu acho que esses 18,8% só podem ser estas pessoas débeis mentais. Porque para você acreditar que estas pessoas, que o pai da Gabriela Ritter e tantos outros senhorizinhos, você olha as fotos e imagens estão aqui. Para você acreditar que estas pessoas queriam dar um golpe de Estado no domingo e enforcar o Xandão, você tem que ser débil mental. Então, nesses 18, só tem débil mental, e todos consomem a mídia. Então, é o mínimo que é possível de ter.
E claro, você vê que o povo brasileiro goza de um grau de sabedoria. Porque 80% defendem firmemente a democracia. 80% defendem a democracia. E outra, 59% dos entrevistados consideram tais ações como completamente injustificadas. O brasileiro está com razão. O que é bom, porque é um aumento de 6 pontos. Claro que foi injustificado. E eu fui o primeiro a entrar no ar para falar, pelo amor de Deus, saiam daí. Isso é uma estupidez. Tem 15% que acreditam que as ações foram parcialmente justificadas. E aí, esses parcialmente justificados, eu acho que é um erro das pessoas de interpretação na hora de responder. O que eu acho que talvez elas queiram dizer é que é compreensível, o que é diferente de justificado, e é por isso que é importante você ser cuidadoso com as palavras, é compreensível a revolta da população com perder o Mané, com 22 milhões de multa, com a falta de transparência do TSE, com todos os absurdos das decisões do Xandão, a Carmen Lúcia dizendo que vai suspender a democracia só um pouquinho, com o nós derrotamos o bolsonarismo, que veio depois, mas é a mesma mentalidade, não amola. É justificável a revolta das pessoas. Não. É compreensível. A revolta é justificável, não ser preciso. A revolta é justificável, a reação é compreensível, mas é injustificável. Absolutamente injustificável. E essa é a mesma posição que eu tenho desde a manhã do dia 8 de janeiro de 2023. As razões incluem... Sou eu que estou dizendo Paulo Figueiredo não, hein? Tem gente que acha que é fanatismo político e polarização, 34%, provavelmente a esquerda. Mas tem, sim, houve fanatismo político, sim. Houve uma meia-culpa que as pessoas devem fazer. A turma dos tiktokers que me odiavam, e, pô, a gente teve aí o Didi tão bacana falando, pô, Paulo, peço desculpas a você no ar, porque a gente não acreditava em você. Nós estávamos em um estado de fanatismo. Ele não disse com essa palavra, mas é esse o diagnóstico. Aquela turma que via tanque andando e falava, é agora, TikTok, mandava, entendeu? Essa, tic-tac, né? Os tic-tacers estavam, então tem uma razão sobre isso. Outras razões incluem fraude eleitoral, 20,8%, e os 18% que acham que foi golpe de Estado. Mas tem 12,2%, ou seja, quase, assim, estatisticamente, não sei qual é a margem da pesquisa, mas quase a mesma coisa que acham que houve tentativa de golpe de Estado, acham que houve manipulação de terceiros. Acham manipulação de terceiros. E o que é isso? São os famosos infiltrados. Outros resultados da pesquisa. Risco à democracia, 60% dos entrevistados acreditam que houve algum risco na democracia. Queridos, que democracia? Vocês estão malucos? Esse é o ponto nevrálgico. Este é o ponto nevrálgico. É isso que eu estou fazendo aqui. Não é possível que 59,2% dos brasileiros ainda achem que há um risco à democracia. Simplesmente porque não há mais democracia. Eu sou a prova viva de que não há democracia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu ontem estava nos estúdios da Epoch Times aqui em Miami, gravando um especial do 8 de janeiro. E os estúdios, os operadores do estúdio eram venezuelanos. Tem muito venezuelano aqui fugido da ditadura. E pessoas de direita. E eu tinha acabado de receber a notícia de que minhas redes tinham sido bloqueadas. E eu contei para eles e eles falaram assim, caramba, então a situação no Brasil está pior do que a da Venezuela, neste sentido. Porque na Venezuela, o Maduro não bloqueia jornalista das redes sociais, não. Eu não sabia disso, eu fiquei assim... Pô, então aquele medo de que o Brasil vai virar a Venezuela? Se o Brasil for virar a Venezuela neste aspecto,
Então, se o Brasil for virar Venezuela nesse aspecto, isso é uma melhora. Melhorou. Então, não tem como você ter 59% dos entrevistados acreditando que houve algum risco à democracia, porque a democracia foi pro cacete, filho. O que você está, talvez, falando é da democracia relativa do Lula. E veja, eu acho que é isso que ele quer dizer quando ele diz que na Venezuela há uma democracia relativa. Há uma democracia relativa em relação ao Brasil do Xandão. Porque os jornalistas da Venezuela continuam com suas redes sociais. Segundo me contaram esses venezuelanos. Realmente. Relativamente ao Brasil, do Xandão, ao Xandaquistão, referente ao Xandaquistão, a Venezuela é uma democracia relativa. Tem outros 2 pontos aqui. Esse ponto é impossível. Eu vou dizer para vocês. Paulo, qual é a solução para o Brasil no curto prazo? Eu respondi outro dia no Instagram. Esquecer soluções de curto prazo. Essa é a solução do Brasil no curto prazo. A solução do Brasil no médio prazo passa por a maioria da população brasileira estar consciente de que o Brasil não vive mais uma democracia. O Brasil e o mundo precisam ter essa consciência. E é só isso que eu estou fazendo aqui. E, sinceramente, provavelmente eu vou me aposentar do jornalismo quando eu tiver cumprido essas 2 missões. É isso. Esse é o meu chamado. Meu chamado é proteger o pai da Gabriela Ritter. As pessoas que não conseguem acessar a informação. Porque é impossível você resolver um problema sem você ter ciência desse problema. Então muita gente percebe que tem alguma coisa de errado no Brasil. Então, você tem que chamar alguém, né? Dá um problema na sua casa, você está vendo uma parede, você tem que descobrir onde é que é o vazamento, o que está acontecendo, antes de consertar. Se você não souber o que está acontecendo, você não vai consertar. É absolutamente impossível. Então a primeira coisa que precisa acontecer é todo mundo saber que o Brasil é uma ditadura. Bom, ou uma democracia relativa. Pronto, beleza. Aí agora, como é que a gente resolve esse problema? Quais são as causas? A causa é o judiciário. Que aí as pessoas vão parar. Paulo, quando é que a gente vai tirar o molusco do poder? Eu falo, meu filho, eu tô cagando pro molusco no poder. Eu já vivi com o molusco no poder. Eu estou preocupado com a ditadura no Brasil. Eu estou preocupado com o regime político do qual se encontra o Brasil. E aí a gente, uma vez identificado o problema e formado um consenso, aí nós podemos começar a ver quais são as soluções. Vamos reformar o judiciário? Vamos mudar esse sistema de carta marcados da imprensa? Vamos deixar o livre mercado se estabelecer na imprensa? Vamos investir em uma escola de formação de professores e juízes? Que não tenha o Fux como professor? Né? Aí a gente pode discutir o problema, mas primeiro a gente tem que saber qual é o problema. Enquanto 60% dos brasileiros acharem que o 8 de janeiro houve um risco à democracia e não perceberem que eles haviam sido vítimas de um golpe pela forma como foram conduzidas as eleições do Brasil, um golpe com conluio internacional, não estou falando de fraude aqui não, só para deixar claro. Eu estou falando que a forma como um todo que foi conduzido o processo eleitoral, a começar pela suspeição do presidente do TSE. A começar. Outros pontos interessantes. 42,8% consideram que a punição aos invasores foram exageradas. 36% viram como adequadas. Ou seja, a maioria das pessoas já está olhando o que está... Eles estão errando na mão. Eles estão errando na mão, como erraram nos Estados Unidos, e vão acabar tendo o caso revisto na Suprema Corte. O percentual de pessoas que acham que a punição foi exagerada é maior do que os que acham que foi adequada. Então, quando a gente vê esses idiotas no chat, bem feito, tem mais é que se ferrar mesmo, eles são minoria. Eles são minoria. Agora, interessante, dois números aqui. 52% acham que o Bolsonaro tem responsabilidade
E não tenho dúvida, é o Bolsonaro que eles querem pegar, em primeiro lugar. Não, deixa eu reformular. Eles querem pegar o Bolsonaro para poder neutralizar a direita eleitoralmente. Mas 52% das pessoas atribuem responsabilidade ao Bolsonaro. Lembrando que o Bolsonaro não se manifestou sobre o 8 de janeiro, exceto para condenado no mesmo dia, e que ele estava nos Estados Unidos desde o dia 31 de dezembro. Então, ainda há trabalho a ser feito nessa seara, nesse campo. Agora, o que é importante aqui? E muita gente fazia a pergunta, para que serviu a CPI do 8 de janeiro? E eu, logo no início da CPI, eu alinhei com vocês as expectativas. Eu falei assim, a CPI do 8 de janeiro não vai levar a nenhuma conclusão positiva para nós. O relatório será contra nós. Mas a CPI do 8 de janeiro ajudou nessa conscientização. Se não fossem as informações e o trabalho brilhante que a oposição fez e concluiu num relatório impecável, essa narrativa tinha emplacado com a população. E talvez uns pobres coitados que nem eu aqui, outros, a Revista Oeste, o cacete, que continuamos falando as coisas como tinham que ser faladas. Tá dando errado, gente. O plano deles, eu sei que o momento é de pessimismo, mas esse regime não vai perdurar. Com estes números, ele já falhou. O cenário internacional está mudando. Tudo indica, eu não vou conseguir falar no programa de hoje, mas vou ter que falar no programa de quinta-feira, que acontecerá onde quer que seja. Se bloquear os cacetes, eu vou dar um jeito, vou fazer só para quem tem VPN. Não tem problema. Eu vou continuar fazendo jornalismo. E na quinta-feira eu quero falar sobre o Trump. O Trump tá voltando, pô. As pesquisas que saíram essa semana são avassaladoras. Quero falar o que mudou. Vocês não sabem que nos Estados Unidos... não teve fraude, não teve fraude. Primeiro, a maioria da população já acha que houve fraude, a maioria esmagadora. Olha como está mudando o que está acontecendo no Brasil. Brasil, amanhã a mesma coisa. A mídia, vocês vão fracassar na narrativa de vocês. Vocês vão fracassar. Vocês estão fracassando. E aí o Trump volta, como é que fica? Lembra? Quem garantiu a eleição do Lula foram os Estados Unidos. A administração Biden, com CIA, etc. Segundo o Financial Times. Não Paulo Figueiredo. Segundo o Financial Times. E aí? O que vocês vão fazer? Apesar de... Vou até citar uma música de um esquerdista. Mas é uma música boa contra uma ditadura. Apesar de vocês, amanhã há de ser outro dia. Volto a dizer a vocês que estão nos assistindo. Usem VPN. Usem VPN. É fácil. É fácil. Mostrei aqui, ó. Para quem não assistiu, vou de novo. Proton VPN, de graça. Eu vou fazer propaganda de outros. Mas o Proton VPN é de graça. O Opera Navegador já tem VPN incluído. Você baixou, instalou no seu computador, clicou. Eu queria poder mostrar para vocês como é que é, porque eu clico aqui, conectar, e escolho o país e pum, conecto. Aí aparece a internet do mundo inteiro. É isso que se usa na China. É isso que se usa na Coreia do Norte. É isso que se usa em Cuba. E é isso que vai ter que se usar no Brasil. Você vive em uma ditadura. Você não tem mais acesso à internet. Você tem acesso à intranet do Xandão. E essa dica aqui de mudar a localização do país, ó, canal do Constantino fora, o sujeito vai lá, ó, clica ali na fotinho, vai em Choose Your Location, mude a sua localização, escolhe lá Estados Unidos, vou adiantar aqui, ó, botou Estados Unidos e o canal do Constantino aparece. Não é para todo mundo que isso funciona, não, mas para muita gente funciona. Perde um segundo. O Brave navegador, que é um navegador que eu uso aqui, que vocês estão vendo, que eu uso o Brave, acho que dá para ver que eu uso o Brave. O Brave também
tem um botãozinho aqui de VPN. Você clica aqui, que tem um trial grátis. Você baixa, entrou no celular, App Store, Proton VPN, baixou, clica, ativar, pronto, tua internet está livre. E aí você desliga e liga. Ah, quero assistir vídeo no YouTube, vou entrar no YouTube, pum, liga. Quando quer desligar, desliga de graça. De graça. Tem outros, eu uso a versão paga, tá? Mas tem de graça. Aos que quiserem me seguir, a minha página no locals.com, muito bonitinha, tá aqui, tem várias notícias, todas as notícias que eu li hoje. Agora é pfigueiredo.locals.com, tive que mudar o endereço por causa do Alexandre, mas todo mundo que está no Locals pode continuar acessando, os membros continuam mesmo. O Locals não foi que eu tive que fazer um novo Locals, só mudou o endereço, mas todo mundo que usa por aplicativo continua igual, todo mundo que estava na minha comunidade continua igual. Eu tenho o e-mail de todos vocês e vou disparar e-mail para vocês quando forem mudando as minhas redes sociais. Aqui no link também tem o link do meu WhatsApp, para vocês entrarem nas comunidades de WhatsApp, onde eu também publico as notícias e comentários, e anuncio lives, etc. Então tá tudo lá para vocês seguirem. E o meu novo Instagram, RealPFigueiredo04, virar o 05, virar o 06, do Twitter vou fazer um novo também, e assim que vai a vida que segue. Pessoal, agradeço imensamente a audiência. Agradeço muito aos que me apoiam. O Paulo Figueiredo Show. Aliás, que esqueci de botar até a etiquetinha do Paulo Figueiredo Show hoje, tão bonitinha. Ó, pronto. O Paulo Figueiredo Show só é possível graças aos que me apoiam. Tudo tem um limite. Só é possível continuar fazendo jornalismo enquanto for viável. Não dá para sangrar economias para sempre. Mas eu vou continuar aqui, com maior ou menor grau, se tiver que virar segundo emprego. Enfim. E quinta-feira tem mais Paulo Figueiredo Show, e eu prometo, não vou fazer promessa, mas porque muita coisa pode acontecer, mas está na pauta do Paulo Figueiredo Show falar sobre o Donald Trump com uma vantagem avassaladora, segundo uma pesquisa. E vou explicar o que mudaram no sistema eleitoral americano. Eu acabei não falando sobre isso. Mais de 30 estados mudaram a sua legislação para impedir, com o intuito de impedir as fraudes que aconteceram em 2020 e que a imprensa finge que não aconteceram, das eleições americanas. Tem gente dizendo que o link do WhatsApp não está funcionando. O que deve acontecer é que a comunidade deve ter ficado cheia e vai abrir uma nova. Mas é isso, pessoal. Até o próximo programa. Obrigado para todos. Se instalem VPN, assinem o Fio Diário, sigam o canal do Fio Diário. Se o Paulo Figueiredo Show não estiver aberto no Brasil, a gente dá um jeito de transmitir. Ele está sendo transmitido pelo Locals, vai continuar sendo transmitido pelo Locals. E até o próximo programa. E, mais uma vez, obrigado especialmente aos meus apoiadores. Se você não é meu apoiador, $5 por mês, um lanche do McDonald's, 20 e poucos reais, você pode apoiar o meu trabalho e garantir que eu continue fazendo. Eu preciso de muita gente. O segredo está nos números, para a gente não ficar refém de ninguém. Obrigado mais uma vez, até o próximo. Continuamos firmes e fortes. Deus abençoe a América, onde eu estou, e que permite que eu continue fazendo jornalismo. E Deus abençoe o Brasil.